Sejam muito bem-vindos ao canal Questões para Concurso. Hoje trouxemos um vídeo com a primeira parte da leitura da Lei Orgânica Municipal nº janeiro de 1990 de Santo André. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal e ativando o sininho de notificações você ficará sabendo de nossos vídeos em primeira mão. Bons estudos! A Câmara Municipal de Santo André faz saber que, em sessão de 2 de abril de 1990, aprovou a presente Lei Orgânica do município, a qual passa a vigorar com o seguinte texto: o povo do município de Santo André, por seus representantes, reunidos em Constituinte Municipal, invocando a proteção de Deus, estabelece, decreta e promulga a seguinte Lei Orgânica. Atualizada até emenda número 61, de 22 de junho de 2022. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. O município de Santo André, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, exerce a autonomia política, legislativa, administrativa e financeira que lhe é garantida pela Constituição Federal, nos termos desta Lei Orgânica. Parágrafo único. É assegurado a todo habitante do município o direito à educação, saúde, informação, trabalho, alimentação, lazer, livre trânsito, segurança, previdência social, assistência à maternidade, à infância e aos desamparados, transporte, habitação, saneamento básico e meio ambiente equilibrado. Artigo 1º. São símbolos do município, a bandeira, o brasão de armas e o hino. NR. Artigo 1º acrescido pela emenda número 45, de 11 de outubro de 2005. Artigo 2º. O município, dentro de sua competência constitucional, organizará a ordem econômica e social fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses da coletividade e promover a justiça e a solidariedade sociais. Título 2. Do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Capítulo 1. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 3º. Ao município compete, além das atribuições contidas nas Constituições Federal e Estadual, prover a tudo quanto respeite aos assuntos de interesse local, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, garantindo o bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, VNR. Caput do artigo 3º com redação dada pela emenda número 28, de 5 de maio de 1999. Inciso 1. Elaborar o plano diretor. 2. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos, prevendo a receita e fixando a despesa, com base no planejamento adequado, com a participação popular. 3. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 4. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços públicos locais. 5. Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. 6. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. 7. Fiscalizar a venda de fogos de artifício e similares na forma da lei. 8. Fiscalizar as condições de segurança dos estabelecimentos comerciais do município, especialmente aqueles que comercializam ou utilizam gás liquefeito de petróleo ou outros produtos inflamáveis. 9. Planejar, implantar e administrar o sistema de transporte, no âmbito do município, buscando recursos que visem a garantir o seu investimento, operação e fiscalização. 10. Gerir, na forma da lei, a documentação governamental e franquear sua consulta à coletividade. 11. Disciplinar a comercialização de bens e serviços. 12. Regulamentar o uso do espaço através de legislação própria. 13. Organizar o abastecimento alimentar. 14. Apoiar a criação de cooperativas e outras formas de organização que tenham por objetivo a realização de programas comunitários. 15. Assegurar o amplo acesso da população às informações sobre cadastro atualizado das terras públicas e planos de desenvolvimento urbano, regional, agrícola, localizações industriais, projetos de infraestrutura e informações referentes à gestão dos serviços públicos. 16.
planejar o uso e a ocupação do solo em seu território. 17. Estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a legislação federal. 18. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. 19. Cassar licença concedida a estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, higiene, sossego, segurança ou bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o seu fechamento. 20. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive de suas concessionárias. 21. Regular a disposição, traçado e demais condições dos bens públicos de uso comum. 22. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos. 23. Prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e resíduos de qualquer natureza. 24. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. 25. Dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. 26. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. 27. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. 28. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. 29. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicação da raiva e outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. 30. Estabelecer e impor penalidades por infração às suas leis e regulamentos. 31. Regulamentar o serviço de táxi, inclusive o uso do taxímetro. 32. Integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. Parágrafo único. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 17 deste artigo deverão reservar áreas destinadas a: Inciso 1. Áreas verdes e demais logradouros públicos. 2. Vias de tráfego de passagem de canalizações públicas, de esgoto e de águas pluviais nos fundos de vales. 3. Passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais, com largura mínima de 2 metros nos fundos de lotes, cujo desnível seja superior a 1 metro da frente ao fundo. Seção 2. Da competência comum. Artigo 4º. É da competência administrativa comum do município, do Estado e da União, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Inciso 1. Manter cooperação técnica e financeira para: Alínea A. Ao promover e executar programas de construção de moradias populares e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, bem como acesso ao transporte. B. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. C. Promover a proteção do meio ambiente local, florestas, caça, pesca, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, e combater a poluição em qualquer de suas formas, observada a legislação e a ação fiscalizadora estadual e federal. D. Prover sobre a defesa da fauna e da flora. E. Proteger a infância e a juventude. Inciso 2. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 3. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 4. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 5. Zelar pela segurança. 6. Prover sobre a extinção de incêndios. 7. Fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde, defesa civil, sossego, higiene,
segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade. 8. Controlar a qualidade dos alimentos produzidos e distribuídos no seu território do ponto de vista da saúde pública, e fiscalizar, nos locais de venda, as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Capítulo 2. Das vedações. Artigo 5º. Ao município é vedado. Inciso 1. Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou outro meio de comunicação de sua propriedade ou com recursos pertencentes aos cofres públicos, para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. 2. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. 3. Destinar recursos públicos a instituições particulares de caráter lucrativo. Título 3. Da organização dos poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 6º. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em pleito direto. Parágrafo 1º. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Parágrafo 2º. O número de vereadores à Câmara Municipal será o limite proporcional ao estabelecido pela Constituição Federal, desde que o número mínimo seja de 27 e será fixado no último ano de cada legislatura, para vigorar na seguinte, com base na população do ano anterior. NR. Parágrafo 2º com redação dada pela emenda número 59, de 24 de setembro de 2021. Terceiro, a população, para fim de cálculo do número de vereadores, será certificada pelo IBGE com a efetiva ou projetada na época considerada. NR. Quarto, o número de vereadores será fixado nos termos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, por ato da mesa da Câmara e comunicado às autoridades competentes. NR. Parágrafos 2º, 3º, 4º acrescidos pela emenda número 08, de 13 de março de 1992. Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 7º. Compete à Câmara legislar sobre assuntos de interesse do município, observadas as determinações e a hierarquia constitucionais, suplementar a legislação federal e estadual, bem como fiscalizar, mediante controle externo, a administração direta e indireta e, ainda, as empresas em que o município detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 8º. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e especialmente: Inciso 1. Legislar sobre tributos municipais, arrecadação e aplicação de rendas, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. 2. Votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. 3. Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. 4. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. 5. Autorizar a concessão de serviços públicos. Inciso 5 declarado constitucional em parte, em controle concentrado, com observação e efeitos ex nunc, pelo Tribunal de Justiça nos autos da AD em número 22298881, 14.2017.8.26.0000, julgada em 31 de julho de 2019. 1. Inciso 5 constitucional em parte em interpretação conforme os artigo 29, inciso 11 e o artigo 30, inciso 5 o artigo 70 o artigo 175, inciso I, da Constituição Federal e os artigos 47, inciso 18 e artigo 144 da Constituição Estadual, harmonizando-se com o artigo 2º da Lei Federal nº 9074, 95. 6. Autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. 7. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. 8. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo ao município.
9. Autorizar a alienação de bens imóveis. 10. Criar, alterar e extinguir cargos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. 11. Aprovar o plano diretor. Inciso 12 declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça nos autos da AD número 149.484.015-00, julgada em 27 de fevereiro de 2008. 13. Organizar o território municipal, especialmente em distritos, observada a legislação estadual. 14. Dar e alterar a denominação de próprios, vias e logradouros públicos, bem como autorizar a mudança de denominação. NR. Inciso 14 com redação dada pela emenda número 32, de 19 de maio de 2000. Artigo 9º. A Câmara compete, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. 2. Elaborar o regimento interno. 3. Organizar os seus serviços administrativos. 4. Deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. 5. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito quando eleitos, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. 6. Conceder licença ao prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. 7. Autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias. 8. Criar comissões parlamentares de inquérito, sobre o fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 de seus membros, NR. Inciso 8 com redação dada pela emenda número 19, de 18 de junho de 1997. 9. Requisitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, NR. Inciso 9 com redação dada pela emenda número 50, de 4 de novembro de 2009. 10. Convocar os secretários municipais, responsáveis pela administração direta, indireta, fundacional, de empresas públicas de economia mista, servidores municipais, bem como o titular da ouvidoria da cidade de Santo André para, pessoalmente, prestarem informações sobre matéria de suas respectivas competências ou sobre assuntos de interesse público previamente estabelecidos, NR. Inciso 10 com redação dada pela emenda número 36, de 16 de agosto de 2000. 11. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honoraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de 2/3 de seus membros. 12. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei. 13. Tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, prestadas anualmente, no prazo de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos. Alínea A. O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Alínea B. O declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça, nos autos da AD em número 151.813-08, julgada em 18 de junho de 2008. C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. 14. Zelar pela preservação de sua competência, sustando os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. 15. Aprovar iniciativas do Poder Executivo que repercutam sobre o meio ambiente. 16. Apreciar os relatórios anuais do prefeito sobre a execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, aplicação das leis relativas ao planejamento urbano, à concessão ou permissão de serviços públicos, ao desenvolvimento dos convênios, à situação dos bens imóveis do município, ao número de servidores públicos e ao preenchimento de cargos e funções, bem como a política salarial e apreciação de relatórios anuais da mesa. 17. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 18. Autorizar referendo e plebiscito.
19. Dispor sobre sua organização política, criação e transformação de cargos e funções de seus servidores, e fixação da respectiva remuneração, observando os parâmetros legais, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 20. Exercer, mediante controle externo, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades da administração direta e indireta e das fundações instituídas pelo poder público. Parágrafo 1º. Os subsídios dos vereadores serão fixados por resolução em cada legislatura para a subsequente, nos termos do artigo 29, incisos 6 e 7 da Constituição Federal. Parágrafo único transformado em parágrafo 1º pela emenda número 44, de 29 de junho de 2004. Segundo, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos termos do artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal, em cada legislatura para a subsequente. NR. Parágrafo 2º acrescido pela emenda número 44, de 29 de junho de 2004. Seção 3. Dos vereadores. Artigo 10. Além da inviolabilidade prevista no inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Artigo 11. Os vereadores não poderão. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, no âmbito e em operação no município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. E a aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ou ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. E ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. O ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ou ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. C. O patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 12. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Segundo, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 e 5, a perda será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Artigo 13. Não perderá o mandato considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido em cargo de primeiro escalão da administração pública municipal, estadual ou federal, tais como secretário municipal, UNR. Artigo 13. Caput com redação dada pela emenda número 57, de 10 de dezembro de 2020.
A expressão superintendente ou cargo equivalente de autarquia, sociedade de economia mista ou empresa pública foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça nos autos da AD número 2168778021.8.26.0000, julgada em 27 de abril de 2022. Parágrafo 1º declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça nos autos da AD número 2168-64.2021.8.26.0000, julgada em 27 de abril de 2022. Parágrafo 2º na hipótese prevista no caput, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Parágrafo único transformado em parágrafo 2º pela emenda número 57, de 10 de dezembro de 2020. Artigo 14. O vereador poderá licenciar-se somente. Inciso 1. Por moléstia devidamente comprovada ou em licença gestante. 2. Para tratar de interesse particular, sem remuneração, por um prazo nunca inferior a 15 dias. 3. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos termos dos incisos 1 e 3. Segundo, a licença prevista no inciso 2 depende de aprovação do plenário e, nos demais casos, será deferida pelo presidente. Terceiro, a licença gestante será concedida segundo os mesmos critérios e condições estabelecidos para a funcionária pública municipal. Quarto, o vereador afastado do respectivo mandato eletivo, nas hipóteses que a Lei Orgânica de Santo André autoriza a sua licença, poderá reassumir seu mandato após comunicar seu retorno ao presidente da mesa diretora. Nr. Parágrafo 4º acrescido pela emenda número 57, de 10 de dezembro de 2020. Artigo 15. Em caso de vaga por licença ou perda de mandato será convocado o respectivo suplente, que deverá tomar posse dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo aceito pela Câmara. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, não havendo suplente, o presidente comunicará o fato, dentro de 48 horas, diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Seção 4. Da posse. Artigo 16. No início da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em sessão solene de instalação, independentemente de número, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Parágrafo 1º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Segundo, no ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião e ao término do mandato deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ato o seu resumo. Seção 5. Da mesa da Câmara Municipal. Artigo 17. Imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-se-ão, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Parágrafo único. Não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Artigo 18. A eleição para a renovação da mesa far-se-á, obrigatoriamente, na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, considerando-se automaticamente empossados os eleitos a partir de 1º de janeiro subsequente. Artigo 19. Em toda eleição de membros da mesa, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio e, se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. Artigo 20. A mesa será composta de, no mínimo, 3 vereadores, sendo um deles o presidente. Artigo 21. O mandato da mesa será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. Parágrafo único. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. Artigo 22. À mesa, dentre outras atribuições, compete
Inciso 1. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. 2. Propor projetos de lei que criem ou extingam cargos dos servidores da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. 3. Elaborar e expedir, mediante ato, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário. 4. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. 5. Suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observando o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. 6. Promulgar a lei orgânica do município e suas emendas. 7. Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício. 8. Enviar ao prefeito, até o dia 1º de março, as contas do exercício anterior. 9. Nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da Câmara, nos termos da lei. Artigo 23. Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete: Inciso 1. Representar a Câmara em juízo e fora dele. 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. 4. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita. 5. Fazer publicar os atos da mesa, decretos legislativos, resoluções e leis por ele promulgadas. 6. Declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei. 7. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e gerir os seus recursos. 8. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. 9. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. 10. Solicitar a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Estadual. 11. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Seção 6. Das reuniões. Artigo 24. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado a seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. NR. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas em outro local designado pelo presidente da mesa diretora. NR. Segundo, em situações excepcionais, devidamente justificadas, as sessões ordinárias ou extraordinárias, poderão ser realizadas em ambiente virtual, mediante a instituição do sistema de deliberação remota, pelo presidente da mesa diretora, empregando-se as soluções tecnológicas disponíveis. NR. Terceiro, o sistema de deliberação remota terá seu procedimento regulamentado por ato da mesa diretora. NR. Quarto, as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. NR. Artigo 24 com redação dada pela emenda número 56, de 24 de abril de 2020. Artigo 25. As sessões da Câmara serão sempre públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria de 2/3 de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Artigo 26. As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença e participar dos trabalhos do plenário e das votações. Subseção 1. Da sessão legislativa ordinária. Artigo 27. A Câmara reunir-se-á, anualmente, na sede do município, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 5 de dezembro.
Parágrafo único. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Artigo 28. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. Parágrafo único. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita aos vereadores, com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 29. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 30. Durante a realização das sessões ordinárias será garantida a participação popular, através da tribuna livre, na forma que dispuser o regimento interno. Subseção 2. Da sessão legislativa extraordinária. Artigo 31. A convocação extraordinária da Câmara, somente possível no período de recesso, far-se-á. Inciso 1. Pelo prefeito, quando este a entender necessária. 2. Pelo presidente da Câmara, para o compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito. 3. Por maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. A convocação será feita mediante ofício ao presidente da Câmara, para reunir-se, no mínimo, dentro de 2 dias. Segundo, o presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal escrita que lhes será encaminhada no prazo previsto no regimento interno. Terceiro, durante a sessão legislativa extraordinária a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Seção 7. Das comissões. Artigo 32. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, conforme o estabelecido em seu regimento interno. Parágrafo único. Na constituição da mesa e das comissões permanentes é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Casa. Artigo 33. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: Inciso 1. Estudar as proposições e outras matérias submetidas ao seu exame, dando-lhes parecer, podendo oferecer-lhes substitutivos e emendas. 2. Promover estudos, pesquisas e investigações sobre problemas de interesse público, relativos à sua competência, tomando a iniciativa da elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais problemas. 3. Realizar audiências públicas com entidades representativas da população, para efetiva discussão de projetos de relevância social e de interesse público. 4. Convocar secretários municipais, diretores, ou qualquer servidor municipal para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. 5. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 6. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 7. Apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento, e sobre eles emitir parecer. Artigo 34. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão constituídas pela Câmara, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova ação, para apuração de responsabilidade civil ou criminal dos infratores. N.R. Caput com redação dada pela emenda número 19, de 18 de junho de 1997. Parágrafo 1º. Os membros das comissões parlamentares de inquérito a que se refere este artigo, no interesse da investigação, poderão, em conjunto ou isoladamente, VNR. Parágrafo 1º com redação dada pela emenda número 19, de 18 de junho de 1997. Inciso 1. Proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. 2. Requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e prestação dos esclarecimentos necessários. 3. Transportar-se aos lugares onde se fizer mister sua presença, ali realizando os atos que lhes competir.
Parágrafo 2º, e fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito. Terceiro, no exercício de suas atribuições, poderão, ainda, as comissões especiais de inquérito, através de seu presidente. Inciso 1. Determinar as diligências que reputarem necessárias. 2. Requerer a convocação de secretário ou qualquer outro servidor municipal. 3. Tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. 4. Proceder a verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo 4º. O não atendimento às determinações contidas nos parágrafos anteriores, no prazo estipulado, faculta ao presidente da comissão solicitar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a lei. 5º. Nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, alterada pela Lei nº 10.679, de 23 de maio de 2003, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal e, em caso de não comparecimento, sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade onde reside ou se encontra, na forma do artigo 218 do Código de Processo Penal. O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta. Nr. Parágrafo 5º com redação dada pela emenda número 42, de 10 de outubro de 2003. Seção 8. Das deliberações. Artigo 35. A discussão e votação da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 36. Excetuando-se as matérias previstas nos parágrafos seguintes, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário. Parágrafo 1º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 1. A aprovação e as alterações das seguintes matérias. Alínea A. O Código Tributário do Município. B. O Código de Obras ou de Edificações. C. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. D. O Estatuto do Magistério Público Municipal. I. O Regimento Interno da Câmara. F. Criação de cargos e aumento de vencimento dos servidores. G. O Plano Plurianual. H. O Lei de Diretrizes Orçamentárias. I. O Lei Orçamentária. Inciso 2. Rejeição de veto. 3. Convocação de secretários, superintendentes e diretores de autarquias e empresas públicas, bem como servidores municipais para, pessoalmente, prestarem informações a respeito de assuntos de interesse público previamente estabelecidos. Parágrafo 2º. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 1. As leis concernentes a alínea A e a aprovação e alteração do plano diretor. B. O zoneamento urbano. C. A concessão de serviços públicos. D. A concessão de direito real de uso. I. A alienação de bens imóveis. F. A aquisição de bens imóveis por doação com encargo. G. A alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. H. A obtenção de empréstimos de particular. Inciso 2. Realização de sessão secreta. 3. Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas. 4. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honoraria ou homenagem. 5. Aprovação de representação solicitando a alteração do nome do município. 6. Destituição de componentes da mesa. 7. Projetos de lei que criem, adaptem ou regulem os conselhos, comissões e demais colegiados previstos nesta lei. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto. Inciso 1. Na eleição da mesa.
2. Quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara. 3. Quando houver empate em qualquer votação no plenário. Parágrafo 4º. O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for decisivo. 5º. O voto será sempre público nas deliberações da Câmara. Nr. Parágrafo 5º com redação dada pela emenda número 38, de 22 de agosto de 2001. Seção 9. Do Processo Legislativo. Artigo 37. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1. Emendas à lei orgânica. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Decretos legislativos. 5. Resoluções. Artigo 38. A Câmara deverá reformar seus atos para fins de sanar vícios, desde que tais atos não tenham produzido efeitos legais. Parágrafo 1º. Para os casos previstos neste artigo, o plenário aprovará a propositura restabelecendo o processo legislativo. Segundo, a propositura de que trata o parágrafo anterior poderá ser apresentada por qualquer vereador e deverá ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Terceiro, o restabelecimento do processo legislativo não poderá, em nenhuma hipótese, comprometer os prazos para a deliberação da matéria. Subseção 1. Das emendas à Lei Orgânica. Artigo 39. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. 2. Do Prefeito. 3. De iniciativa popular, subscrita por, no mínimo, 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Segundo, a emenda será promulgada pela mesa, com o respectivo número de ordem. Terceiro, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 2. Das leis complementares. Artigo 40. As leis complementares são as concernentes aos códigos e estatutos municipais. Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Subseção 3. Das leis. Artigo 41. A iniciativa dos projetos de lei cabe aos vereadores, individualmente ou em conjunto, à mesa da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos. Artigo 42. É da competência exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre VNR. Inciso 1. Manutenção da Guarda Municipal. Bem como fixação ou modificação de seu efetivo, NR. 2. Criação, extinção ou transformação de cargos ou funções públicas na administração direta e indireta ou aumento de sua remuneração, NR. 3. Organização administrativa do Executivo, NR. 4. Serviços públicos, NR. 5. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, NR. 6. De criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração. NR. Artigo 42 com redação dada pela emenda número 03, de 8 de março de 1991. Artigo 43. É da competência exclusiva da mesa iniciativa de projetos de lei que: Inciso 1. Autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. 2. Criem, alterem ou extingam cargos ou funções dos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Artigo 44. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara.
Artigo 45. O prefeito poderá enviar à Câmara projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais, se assim o solicitar, deverão ser apreciados dentro de 90 dias, a contar do recebimento. Parágrafo 1º. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Segundo, se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara não se manifestar, em até 45 dias, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Terceiro, os prazos previstos neste artigo não correm nos períodos de recesso. Quarto, o disposto neste artigo não é aplicável à tramitação dos projetos de codificação. Artigo 46. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar e julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Segundo, o veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Terceiro, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará sanção. Quarto, o veto será apreciado em sessão única, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. NR. Parágrafo 4º com redação dada pela emenda número 38, de 22 de agosto de 2001. Quinto, se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao prefeito. Sexto, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Sétimo, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 47. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 48. As resoluções e decretos legislativos far-se-ão na forma do regimento interno. Artigo 49. É vedada a delegação legislativa. Seção 9. A. Do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, CNR. Seção 9. A acrescida pela emenda número 47, de 19 de outubro de 2007. Artigo 49. A plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de absoluta relevância, de natureza legislativa ou administrativa da cidade e de bairros, principalmente sobre VNR. Inciso 1. A concessão administrativa de serviço público, em qualquer de suas modalidades, VNR. 2. A realização de obras de valor elevado, ou que tenham significativo impacto ambiental, NR. 3. A instituição de conselhos públicos consultivos e de auditagem, sua configuração, forma de organização e área de atuação, NR. 4. A mudança de qualificação dos bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, NR. 5. A alienação, pela Prefeitura Municipal, do controle de empresas, NR. 6. A incorporação, a fusão e o desmembramento do município, NR. 7. A concessão administrativa para a exploração de fontes e reservatórios públicos de água. NR. Parágrafo 1º. O plebiscito será convocado com anterioridade e o referendo com posterioridade ao processo legislativo ou administrativo, cabendo aos eleitores diretamente interessados na matéria aprovar ou denegar pelo voto a que lhes tenha sido submetido. NR. Segundo a iniciativa para a realização de plebiscitos e referendos compete ao próprio povo, ou a 1/3 dos membros da Câmara Municipal, e será dirigida ao presidente desta. NR. Artigo 49. B.
O plebiscito ou referendo será convocado mediante decreto legislativo aprovado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, em 2 turnos de votação, sendo obrigatória a subscrição do projeto por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal. NR. Parágrafo único. Compete à mesa diretora autorizar in limine, mediante expedição de ato administrativo, a realização de plebiscito e referendo sempre que a iniciativa partir de cidadão que representem, no mínimo, 5% do eleitorado. NR. Artigo 49, c. Aprovada a realização do plebiscito ou do referendo, o presidente da Câmara dará ciência à Justiça Eleitoral, que definirá os procedimentos a serem adotados para sua realização. NR. Parágrafo 1º. A votação do plebiscito ou do referendo, tanto quanto possível, coincidirá com o pleito eleitoral, devendo, também, ser realizada no prazo máximo de 6 meses e prazo mínimo de 3 meses após a sua aprovação. NR. Segundo, fica assegurada a publicidade gratuita, nos termos da legislação federal, aos defensores e opositores da questão submetida à votação, incluindo partidos políticos e frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil. NR. Terceiro, a decisão do eleitorado, em plebiscito ou referendo, considerar-se-á tomada, quando obtiver a maioria dos votos válidos, desde que tenha votado, pelo menos, mais da metade dos eleitores de acordo com o resultado proclamado pelo Tribunal Regional Eleitoral. NR. Quarto, conforme o resultado do plebiscito, os poderes competentes tomarão as providências necessárias à sua implementação, inclusive, se for o caso, com a votação de lei ou de emenda à lei orgânica. NR. Artigo 49, d. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. NR. Parágrafo 1º. Os signatários da iniciativa popular devem declarar o seu nome completo e a sua data de nascimento, vedada a exigência de qualquer outra informação adicional. NR. Segundo, o projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto. NR. Terceiro, o projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara Municipal, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. NR. Quarto, o projeto de lei de iniciativa popular receberá o mesmo tratamento dos demais projetos, facultada a sua solicitação de urgência para sua apreciação e assegurada a realização de audiência pública com a participação dos interessados, que poderão fazer a defesa do projeto, através de representante para tal fim credenciado, na forma regimental. NR. Quinto, a iniciativa popular prevista nesta lei poderá ser realizada com assinaturas digitais, mediante adesão via rede mundial de computadores. NR. Parágrafo 5º, acrescido pela emenda número 53, de 3 de outubro de 2012. Seção 10. Do plenário e das votações. Artigo 50. Em decorrência da soberania do plenário, todos os atos da mesa, da presidência e das comissões estão sujeitos ao seu império. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 51. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o mandato de prefeito, na forma da lei federal. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de 21 anos. 7. Ser alfabetizado. Artigo 52. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á, conforme o disposto no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país, até 90 dias antes do término do mandato dos que devem suceder.
Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Segundo, será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Terceiro, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Quarto, se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Quinto, se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Seção 2. Da posse. Artigo 53. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição em sessão da Câmara, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do município, defendendo a justiça social, a paz e a equidade de todos os cidadãos. Parágrafo 1º. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Segundo, o prefeito e o vice-prefeito deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens, que será transcrita em livro próprio, cuja guarda caberá à Câmara. Seção 3. Da substituição. Artigo 54. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento, e sucedê-lo-á, no de vaga, o vice-prefeito. Parágrafo único. O vice-prefeito auxiliará o prefeito na condução do Poder Executivo, devendo cumprir as missões especiais que lhe forem outorgadas, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei. Artigo 55. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o presidente da Câmara e o secretário de Assuntos Jurídicos. Artigo 56. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior. Segundo, em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Seção 4. Da licença. Artigo 57. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo 1º. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração quando: Inciso 1. Impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada ou em licença gestante, observado quanto a esta o disposto no parágrafo 3º do artigo 14. 2. A serviço ou em missão de representação do município. 3. Em gozo de férias anuais, de 30 dias, devendo comunicar previamente à Câmara Municipal de seu afastamento, para convocação do substituto legal nesse período, se necessário. Nr. Inciso 3 acrescido pela emenda número 21, de 6 de março de 1998. Parágrafo 2º. O prefeito e o vice-prefeito poderão ausentar-se, ainda na forma do ou caput deste artigo e com prejuízo da percepção da remuneração, para tratar de interesses particulares, por prazo nunca inferior a 15 dias. Nr. Parágrafo 2º acrescido pela emenda número 21, de 6 de março de 1998. Seção 5. Das atribuições do prefeito. Artigo 58. Ao prefeito compete, entre outras atribuições: Inciso 1. Representar o município em juízo ou fora dele. 2. Exercer, com o auxílio do vice-prefeito e dos secretários municipais, a direção superior da administração. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
4. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 5. Prover e extinguir os cargos públicos do município com as restrições das Constituições Federal e Estadual, desta lei orgânica, e na forma que a lei estabelecer. 6. Nomear e exonerar livremente os secretários municipais. 7. Nomear e exonerar os dirigentes das autarquias, observadas as condições estabelecidas na Constituição Federal. 8. Elaborar e enviar à Câmara o plano diretor. 9. Elaborar e enviar à Câmara o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição Federal. 10. Prestar, anualmente, à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 11. Decretar desapropriações, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, e instituir servidões administrativas. 12. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 13. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. 14. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros, em conformidade com a lei. 15. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei, bem como enviar à Câmara, até o dia 20 de cada mês, cópia do balancete oficial, referente ao mês anterior, NR. Inciso 15 com redação dada pela emenda número 35, de 4 de julho de 2000. 16. Fazer publicar os atos oficiais. 17. Prestar, dentro de 15 dias, as informações solicitadas pela Câmara, entidades representativas da população, de classe de trabalhadores do município, referentes a atos municipais. 18. Superintender a arrecadação de tributos e preços, bem como a guarda e a utilização da receita, o gerenciamento das disponibilidades financeiras, autorizando as despesas e pagamentos dentro dos recursos orçamentários ou dos créditos aprovados pela Câmara. 19. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 15 dias de sua requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma só vez, e, até o dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao 1/10 de sua dotação orçamentária. 20. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como relevá-las quando impostas irregularmente. 21. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. 22. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros públicos. 23. Dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos, observados os critérios da lei. Alínea A. Terá prazo de 120 dias, a contar da data de publicação da lei denominando logradouro público, para executar a fixação de placas indicativas com a denominação aprovada. NR. Alínea UA. Acrescida pela emenda número 26, de 19 de março de 1999. Inciso 24. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento. 25. Solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantia de cumprimento de seus atos. 26. Apresentar à Câmara, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do município, solicitando as medidas de interesse público que julgar necessárias. 27. Realizar audiências públicas com entidades representativas da população, de classe de trabalhadores, para efetiva discussão de projetos de relevância social e interesse público. 28. Encaminhar, dentro de 15 dias, os documentos solicitados pela Câmara, referentes a atos municipais, os quais poderão ser substituídos por cópias autênticas. NR. Inciso 28 acrescido pela emenda número 05, de 19 de abril de 1991. Parágrafo único. O prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Seção 6. Da extinção e cassação do mandato. Artigo 59. A extinção ou a cassação do mandato do prefeito e vice-prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito ou de seu substituto, ocorrerão na forma e nos casos previstos na legislação federal. Seção 7.
Da responsabilidade do prefeito. Artigo 60. São crimes de responsabilidade do prefeito os atos que atentem contra a Constituição Federal, a Constituição Estadual, esta lei orgânica e, especialmente, contra. Inciso 1. A existência da União, do Estado e do próprio município. 2. O livre exercício do poder legislativo. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A probidade na administração. 5. A lei orçamentária. 6. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Artigo 61. Admitida a acusação contra o prefeito, por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações comuns, e perante a Câmara, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O prefeito ficará suspenso de suas funções. Inciso 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado. 2. Nos crimes de responsabilidade, após instauração de processo pela Câmara. Parágrafo 2º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Terceiro, o prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 8. Dos secretários municipais. Artigo 62. Os secretários municipais e dirigentes de autarquias serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao secretário municipal, além de outras atribuições. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração, na área de sua competência. 2. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de sua secretaria. 3. Apresentar ao prefeito relatório anual de sua gestão na secretaria. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Artigo 63. A lei disporá sobre criação e extinção de secretarias. Nr. Artigo 63 com redação dada pela emenda número 49, de 2 de junho de 2009. Artigo 64. Os secretários municipais, auxiliares diretos e da confiança do prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. Artigo 65. A competência dos secretários abrangerá todo o território do município, nos assuntos pertinentes às respectivas secretarias. Artigo 66. Os secretários municipais serão sempre nomeados em comissão, farão declaração pública de bens no ato da posse no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos dos vereadores, enquanto nele permanecerem. Título 4. Da Organização Administrativa. Capítulo 1. Da Administração Municipal. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 67. A administração municipal compreende. Inciso 1. Administração direta, secretarias ou órgãos equiparados e organizações distritais ou regionais. 2. Administração indireta ou fundacional, de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por leis específicas e vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade. Artigo 68. Fica garantida a participação popular em todos os níveis de decisão do Executivo, através de suas entidades representativas devidamente organizadas. Artigo 69. A administração pública direta ou indireta do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, transparência e participação popular. Artigo 70. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta e indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeada por entidades privadas, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Parágrafo 1º. Em toda publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas. A administração pública direta fica obrigada a usar somente o símbolo do município de Santo André, representado pelo brasão oficial, sendo vedada a utilização de nomes, símbolos, sons e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. NR. Parágrafo 1º, com redação dada pela emenda número 17, de 4 de setembro de 1996. Segundo, a veiculação da publicidade fica restrita ao território do município, exceto aquela inserida em órgãos de comunicação que abranjam além do município. Terceiro, o Executivo publicará e enviará ao Legislativo, no máximo 30 dias após o encerramento de cada trimestre, relatório completo sobre os gastos publicitários da administração direta, indireta, fundacional e de órgãos controlados pelo poder público, na forma da lei. Quarto, as empresas públicas ou aquelas controladas pelo município que sofram concorrência de mercado deverão restringir sua publicidade ao seu objeto social. Parágrafos 5º, 6º e 7º declarados inconstitucionais, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça, nos autos da ADIM número 13.866-01, julgada em 30 de junho de 1992. Artigo 71. O município, para aproximar a administração dos munícipes e com a função descentralizadora, além de outros meios, dividir-se-á territorial e administrativamente, na forma estipulada em lei. Artigo 72. O município instalará uma central de informações e referências ou similar para uso da comunidade. Seção 2. Da gestão democrática. Artigo 73. A gestão democrática dar-se-á, dentre outras formas, através da participação da população em canais institucionais denominados conselhos. Parágrafo único. Os canais de que trata este artigo são órgãos vinculados tecnicamente ao Executivo. Artigo 74. Os poderes executivo e legislativo garantirão as informações e espaços públicos para o funcionamento dos canais institucionais de participação popular, conforme regulamentação legal. Artigo 75. Os conselhos compor-se-ão paritariamente. Parágrafo 1º. Fica garantida a representação do Executivo, dos servidores públicos quando for compatível, das entidades representativas da sociedade civil e dos movimentos populares. Segundo, o mandato dos membros dos conselhos será de, no máximo, 2 anos, sendo permitida uma reeleição. Terceiro, quando da mudança do chefe do Executivo fica facultada a este a renovação de seus representantes no Conselho. Quarto, os membros do Conselho não farão jus à remuneração. Artigo 76. Cabe aos poderes executivo e legislativo providenciar o cadastramento das entidades e movimentos populares interessados em participar dos conselhos, sem poder vetá-los. Parágrafo único. Cada conselho promoverá anualmente, no mínimo, uma plenária aberta à participação de todos os cidadãos, entidades da sociedade civil e movimentos populares, com o objetivo de analisar seu trabalho pretérito, orientar sua atuação e propor projetos futuros. Capítulo 2. Dos servidores municipais. Artigo 77. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Segundo, no caso do parágrafo anterior, não haverá alteração dos vencimentos dos demais cargos da carreira que pertencem àqueles cujos vencimentos forem alterados por força da isonomia. Terceiro, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, VNR. Inciso 1. De 2 cargos de professor, NR. 2. De um cargo de professor com outro técnico ou científico, NR. 3. De 2 cargos privativos de médico. NR. Parágrafo 4º. A proibição de acumular, a que se refere o parágrafo anterior, estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. NR.
Parágrafos 3º e 4º acrescidos pela Emenda número 31, de 30 de março de 2000. Artigo 78. Aplicam-se aos servidores públicos municipais os princípios e direitos assegurados pela Constituição Federal, além de outros conquistados pela categoria. Artigo 79. Fica garantido, também, aos servidores públicos municipais. Inciso 1. Livre associação sindical e livre filiação à Associação dos Servidores Públicos Municipais de Santo André e à Associação dos Servidores do SEMASA, INR. 2. Estabilidade do servidor sindicalizado ou associado às entidades mencionadas no inciso I, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou de representação e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, nos termos da Lei nr. 3. Afastamento remunerado de, no mínimo, 3 diretores para o exercício de suas atividades sindicais e de um diretor para o exercício de suas atividades nas associações mencionadas no inciso 1. Nr. Incisos 1, 2 e 3 com redação dada pela Emenda número 22, de 23 de junho de 1998. Artigo 80. Aos servidores públicos efetivos ou estáveis do município e suas autarquias fica assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca de tempo de serviço prestado em atividades de natureza privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Artigo 81. Ao servidor público municipal, abrangido pelo regime próprio de previdência social, será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Nr. Parágrafo único. Para os ocupantes do cargo efetivo de professor, a idade mínima será de 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, desde que comprovado o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio, fixado em lei complementar. Nr. Artigo 81. Acrescido pela Emenda número 58, de 1º de julho de 2021. Artigo 82. A duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 83. O Poder Público, anualmente, revisarão o treinamento dados aos servidores municipais, visando proporcionar melhor atendimento aos munícipes e aumento da produtividade no serviço público, aplicando, para tanto, métodos racionais de trabalho. Nr. Artigo 83, caput, com redação dada pela Emenda número 20, de 10 de novembro de 1997. Parágrafo único. O poder público investirá na realização de cursos especializados, pesquisas e processos que venham em benefício da administração municipal, no aprimoramento tecnológico de seus servidores. Artigo 84. Os poderes públicos municipais afixarão em lugares visíveis ao público, em todos os postos de trabalho, quadro onde constem nome, cargo ou função, sua natureza e o horário de trabalho de todos os servidores lotados no respectivo local. Artigo 85. O Executivo enviará semestralmente à Câmara lista contendo o nome, número de matrícula, remuneração mensal e natureza do cargo de todos os servidores da administração direta e indireta. Parágrafo único. Incluem-se, para os fins deste artigo, os servidores municipais que exerçam cargos de confiança ou em comissão, a qualquer título, bem como os pertencentes a autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Artigo 86. Ao servidor público que tiver a capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação, sem prejuízo da remuneração. Artigo 87. Em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 19 das disposições transitórias da Constituição Federal, o tempo dos servidores estabilizados na forma do o caput ou do mesmo artigo, será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação. Artigo 87-A.
É vedada a nomeação ou designação para cargos comissionados de livre nomeação e exoneração do Poder Legislativo e Poder Executivo, bem como em suas administrações indiretas, pessoa que tenha sido condenada em decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena decorrente de qualquer ato ilícito previsto na Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. NR. Artigo 87, acrescido pela Emenda nº 54, de 18 de outubro de 2013. Capítulo 3. Dos Atos Municipais. Seção 1. Disposição Geral. Artigo 88. As decisões administrativas, em processos de interesse dos servidores e dos munícipes, ocorrerão em um prazo máximo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, contados a partir da data do protocolo do respectivo expediente. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput acarretará a responsabilidade do agente público e indenização à vítima do ato omisso, quando for o caso, na forma da lei. Seção 2. Da publicação. Artigo 89. A publicação das leis e atos municipais das administrações direta e indireta é obrigatória e será feita no órgão oficial da imprensa do município, obedecido, também, o disposto no artigo 70 desta lei. NR. Artigo 89. Caput, com redação dada pela Emenda nº 09, de 9 de abril de 1992. Parágrafo 1º. O órgão de imprensa oficial do município deverá ser de amplo acesso e circular, obrigatoriamente, nas repartições públicas municipais e entidades representativas da comunidade. Segundo, a publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida. Terceiro, os atos de efeitos externos só terão eficácia após sua publicação. Quarto, a publicação ou divulgação de atos, atividades e fatos da administração municipal poderá, eventualmente, a critério do prefeito ou dos dirigentes de entidades da administração indireta, ser feita através de outros órgãos de imprensa, observadas as formalidades legais. Seção 3. Do Registro. Artigo 90. O município terá os livros que forem necessários aos seus serviços e obrigatoriamente os de: Inciso 1. Termo de compromisso e posse. 2. Declaração de bens. 3. Atas das sessões da Câmara. 4. Registros de leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções e portarias. 5. Cópia de correspondência oficial. 6. Protocolo, índice de papéis e livros arquivados. 7. Licitações e contratos para obras e serviços. 8. Contrato de servidores. 9. Contratos em geral. 10. Contabilidade e finanças. 11. Concessões e permissões de bens imóveis e de serviços. 12. Tombamento de bens imóveis. 13. Registro de loteamentos aprovados. Parágrafo 1º. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim. Segundo, os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente autenticados. Parágrafo 3º. Os livros, fichas, ou outro sistema, estarão abertos à consulta de qualquer munícipe, bastando, para tanto, apresentar requerimento. Seção 4. Da forma. Artigo 91. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com observância das seguintes normas. Inciso 1. Decreto, numerado em ordem cronológica, nos casos de: alínea A. Ou regulamentação de lei. B. E instituição, modificação e extinção de atribuições não privativas de lei. C. E a abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. D. Ou declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa. E a aprovação de regulamento ou regimento. F. Permissão de uso de bens e serviços municipais.
G. Ou medidas executórias do plano diretor. H. Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não privativos de lei. I. Normas de efeitos externos, não privativos de lei. J. Fixação e alteração de preços. Inciso 2. Portaria, nos seguintes casos. Alínea A. Provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. B. Lotação e relotação nos quadros do pessoal. C. Autorização para contrato e dispensa de servidores sob o regime da legislação trabalhista. D. A abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos. I. Outros casos determinados em lei ou decreto. Parágrafo único. Os atos constantes do inciso 2 deste artigo poderão ser delegados. Seção 5. Das certidões. Artigo 92. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo máximo de 10 dias úteis, e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição Federal. Artigo 93. A certidão relativa ao exercício de mandato de prefeito e de vereador será fornecida pela Câmara. Capítulo 4. Dos bens municipais. Artigo 94. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. Artigo 95. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizam dentro do município. Artigo 96. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitando a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 97. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do titular do órgão competente. Artigo 98. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Inciso 1. Pela sua natureza. 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 99. A administração deverá tornar públicos todos os seus atos de alienação, permissão e concessão de uso dos bens municipais, definindo claramente seus critérios. Artigo 100. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e de licitação, excetuadas as hipóteses legais de dispensa do procedimento licitatório. NR. 2. Quando móveis, dependerá de licitação, excetuadas as hipóteses legais de dispensa do procedimento licitatório. NR. Incisos 1 e 2 com redação dada pela emenda número 60, de 2 de março de 2022. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. Segundo, a venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes inaproveitáveis para edificação resultante de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 100-A. Fica autorizada a retrocessão administrativa, nos termos do artigo 519 do Código Civil, desde que requerida pelo próprio titular do direito, nos seguintes casos: VNR. Inciso 1.
caberá pedido de retrocessão administrativa em até 180 dias contados a partir da manifestação inequívoca do Poder Executivo da perda da utilidade pública do bem expropriado ou quando não lhe der a destinação pública que motivou a desapropriação, INR. 2. Caberá ainda pedido de retrocessão administrativa quando o Poder Executivo desistir da desapropriação do bem, INR. Parágrafo 1º. O bem expropriado que perdeu a utilidade pública nos termos dos incisos 1 e 2, ficará automaticamente desafetado. NR. Segundo, o expropriado é o titular exclusivo do direito de retrocessão e de preferência sobre o imóvel, cujo preço atual será apurado pela Comissão Especial de Avaliação, vedada sua cessão a terceiros ou herdeiros, nos termos do artigo 520 do Código Civil. NR. Artigo 100. Acrescido pela emenda número 60, de 2 de março de 2022. Artigo 101. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 102. Os logradouros públicos, como bens públicos de uso comum, são inalienáveis e imprescritíveis. Parágrafo 1º. Tornar-se-á alienável a via municipal, praça ou largo que, no todo ou em parte, seja desafetada ou desqualificada juridicamente. Segundo, a via municipal, praça ou largo, só será desafetada mediante lei municipal e somente terá validade se o logradouro efetivamente houver perdido sua utilização pública, sendo obrigatória a mais ampla divulgação do fato, em especial nos bairros ou áreas interessadas, com determinação de prazo para impugnação. Artigo 103. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, a título precário e por tempo determinado, conforme o caso e o interesse público exigir. Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência, e se fará mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, à entidade assistencial, ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. Segundo, a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, turísticas ou de assistência social, mediante autorização legislativa. Terceiro, a permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por decreto. Quarto, a autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para o fim de formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra. Vide Lei nº 8.463, de 24 de dezembro de 2002. Artigo 104. Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para a construção de passagem destinada à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de interesse urbanístico. Artigo 105. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esportes, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos. Capítulo 5. Das obras e serviços municipais. Artigo 106. A execução das obras públicas municipais deverá ser precedida de projeto elaborado, mediante planilhas de custos circunstanciadas, acompanhadas de demonstração detalhada de preços, obedecendo à legislação edilícia e urbanística cabível, e às normas técnicas em âmbito nacional, sob pena de suspensão da despesa ou de invalidade da contratação. Parágrafo único. As obras e serviços públicos poderão ser executados diretamente pela Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais, e indiretamente, por terceiros, mediante licitação. Artigo 107. Incumbe ao município, respeitadas as legislações federal e estadual, a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, através de licitação.
Parágrafo 1º. A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto após edital de chamamento de interessados, para escolha do melhor pretendente, enquanto a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência. A expressão ou enquanto a concessão só será feita com autorização legislativa ou foi declarada inconstitucional em parte, por arrasto da declaração de constitucionalidade parcial do inciso 5 do artigo 8º, em controle concentrado, com observação e efeitos ex nunc, pelo Tribunal de Justiça nos autos da AD número 22298881, 14.2017.8.26.0000, julgada em 31 de julho de 2019. Parágrafo 2º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Terceiro, os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo, aos que os executem, sua permanente utilização e adequação às necessidades dos usuários. Quarto, o município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Quinto, as concorrências para concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, mediante edital ou comunicado resumido. Artigo 108. As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública, inclusive a remuneração da fase de atacado dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, deverão ser fixadas por entidade de regulação designada pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração e interesse social, e em observância à legislação específica. Nr. Parágrafo 1º. O exercício da regulação não poderá contrariar as diretrizes fixadas por decisão de entidade metropolitana, quando houver. Nr. Segundo, para fins do 1, entende-se por decisão de entidade metropolitana a decisão de órgão colegiado instituído por lei complementar estadual e na qual não haja preponderância de interesses exclusivos do Estado, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal e STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade N graus 1.842, Rio de Janeiro. Nr. Terceiro, enquanto não for designada a entidade de regulação, a fixação das tarifas e de outros preços públicos dar-se-á pelo Executivo, mediante decreto. Nr. Artigo 108 com redação dada pela emenda número 55, de 2 de julho de 2015. Muito obrigado e até o próximo vídeo.